Seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente sempre está batendo um papo com quem contribui com o desenvolvimento da região oeste do Pará. Vamos bater um papo aqui muito agradável hoje com a doutora, Doutora Kátia Tolentino. É um prazer estar aqui, ouvi falar muito, na Vox, e hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui e conhecer esse estúdio fantástico. Santarém merece, meu Poxa, querido? Que coisa boa, bacana, bacana. Eu gosto sempre de falar do lado um pouco ser humano também. De onde é que essa área é da onde, doutora? Olha, eu fui criada aqui. Nasci em Salvador, fui muito pequena pro Peru, retornamos, Opa, olha aí. E aí, desde pequena aqui, toda a minha formação foi aqui, estudei aqui. Na época não haviam ainda as faculdades, em Santarém. Fiz a faculdade de Direito em Belém e retornamos. Então, meu pai foi um apaixonado pela terra. Quando se instalou aqui, disse, aqui é meu lugar e daqui eu não saio. E fomos criados aqui. Então, Santarém é minha terra, não tem o que discutir. Diz que quem toma banho no Tapajós fica por aqui, né? Não volta mais, né? É verdade, não volta nunca mais. E a senhora mais estudou por onde, assim, nas escolas aqui, né? Olha, aqui, primeiramente, eu estudei no Santa Clara. Depois, fui para o Colégio Dom Amando, onde cursei todo o ensino médio. Na época de fazer faculdade fora, fui para Belém. E nessa época, a Universidade Federal do Pará enfrentava muitas greves, Então, meu pai disse, faz o CESEP, que tinha um curso de Direito de excelência. Sim. E aí eu cursei o CESEP, na época, que se chamava Centro de Estudos Superiores do Estado do Pará, hoje a UNAMA. Maravilha, coisa boa. E aí a sua vida acadêmica é extensa, né? Logo depois que eu me formei, aí me moveu fazer um curso de especialização a nível de direito empresarial e fiz. Então, a própria faculdade, em convênio com o Centro Jurídico do Pará e mais a USP de São Paulo, me propiciou, Então, sou especialista em direito empresarial, Fizemos esse curso e fico muito orgulhosa porque foi feito com os professores da USP, Então, na época, eram pessoas assim extremamente gabaritadas e capacitadas. E a partir daí, militei dentro da área empresarial, retornei para Santarém, aqui fiquei, aqui é minha terra. E aí, eu comecei a advogar e fui convidada pelo doutor Rodolfo Rangel, na época, para ser professora na UBRA, de Direito. E a faculdade estava... O curso é bem antigo lá de Direito, Estava começando, um curso época. antigo. E foi uma experiência ímpar. Ali permanecemos por cerca, mais ou menos, de 13 anos. E o restante, concluí na UNAMA, eu digo assim, até me aposentar. Então, exerci a docência por 30 anos. Então, você consegue imaginar quantas pessoas você conseguiu ajudar na formatura? Na formação? Eu sempre falo o seguinte, que nós formamos cerca de 10 mil profissionais, 10 Muita mil. gente, né? Então, hoje, eu vejo essas pessoas, e todo mundo vê, eu digo assim, em diversos cargos, Uns na magistratura, como é o caso do doutor Silvio Maria, que tive a honra de tê-lo como meu aluno na UBRA. Temos aqui procuradores federais, temos advogados militantes. Então, formamos muita gente boa. A maioria, eu digo assim, na totalidade, quase pessoas de bem, pessoas comprometidas com a profissão, pessoas que estão ali na luta. Isso é um orgulho para nós, Com Eu certeza. digo assim, eu deixei um legado, Eu deixo um legado, 10 mil pessoas. 10 mil profissionais, é muito. Cerca, uma média Uma mais média, ou menos, aproximada desses 30 anos. Doutor, então eu acredito assim, que faz parte do trabalho. Eu acho que já aconteceu o caso de você estar de um lado defendendo um cliente e do outro lado está um ex-aluno. Muitas vezes, e o que é mais engraçado, me chamando de professora Kátia. Até hoje, eles não me chamam de doutora Kátia, Eu digo assim, a advogada que está lá, mas para eles eu sou a professora Kátia. E quando eu chego nos corredores forenses, são abraços, sabe?
Você não tem ideia da minha satisfação quando eu vejo um aluno meu, sabe, junto ao INSS, Sim. junto à magistratura, ou como analista judiciário, ou mesmo como advogado, né? Então, é fenomenal. Doutora, aí fora de depois série. de ver tanta gente, tantos alunos assim nos tribunais, vem aquela felicidade, brilho no olhar, né? E uma sensação de Verdade. dever cumprido De também, né? dever cumprido. E outra coisa que é interessante, alunos mandam, ex-alunos, né, mandam clientes para o nosso escritório quando sabem que é da área empresarial. Às vezes, né, trocam ideias comigo. Isso é muito positivo, isso é muito bom. Né? Gratificante. Então, demais, às vezes a gente busca parceiros, tantos ex-alunos que passaram pelo meu escritório e agora estão também no meu escritório, né? Pronto. Então, eu faço questão que aquele ex-aluno trabalhe comigo. Então, Coisa é boa, muito bom, é coisa muito boa. bom. Você falou da área de direito empresarial nesse trabalho, você se especializou nessa área. E é uma área que requer um conhecimento muito amplo, né? Amplo, é uma área complexíssima do direito que requer um conhecimento extraordinário, né? Então, não podemos, eu digo assim, dizer, eu sei tudo. Eu sou uma eterna aprendiz, né? E eu estou em busca de conhecimento a todo momento. Então, o direito não para. O direito não para. Então, todas as leis, né? O direito empresarial, ele não é um sistema codificado, né? Nós não temos aqui um código de direito empresarial, É uma né? fórmula, né? Mas são leis esparsas, leis alienígenas que agregam esse mundo complexo, né? Você sempre sonhou ser advogada? Sempre quis ser? Na realidade, quando eu fiz o terceiro ano, a partir do segundo ano, na época a gente chamava o científico, né? Que era no Colégio Dom Amando. Então, eu tinha que optar já pela minha área de atuação. O primeiro não, o primeiro ano foi geral, né? Todas as áreas ali específicas, né? Do primeiro ano. Mas a partir do segundo ano colegial, eu tinha que escolher por área. Então, quem ia fazer engenharia, geologia, ia pender para áreas de ciências exatas. Certo. Eu tinha um relacionamento muito intenso, muito grande com os meus colegas de sala de aula. E eu acabei optando por fazer ciências exatas pelos meus colegas. E aí, quando chegou no terceiro ano, já no meio do terceiro ano, que a gente já tinha que fazer inscrição para o vestibular, o meu pai me chama e diz assim, Kátia, já escolheste a área que tu vais te inscrever para o vestibular? Eu disse, pai, eu estou em ciências exatas, eu devo fazer engenharia civil ou talvez geologia. Estou pensando nessas duas áreas. Ele disse, será que só você não enxerga que você nasceu para ser uma advogada? Você nasceu para fazer direito? Você gosta de redação, você gosta de oratória, você defende, né, as pessoas, você tem todo um perfil para ser uma advogada, minha filha. E aí eu percebi que eu tinha nascido para fazer direito, fiz direito e estou aqui até hoje. Eu consolo sucesso. Você não se vê fazendo outra coisa. Não vejo fazendo outra coisa. O direito, eu respiro direito, né? Eu acordo com direito e durmo com direito. Todas as noites eu tenho que fazer minhas leituras obrigatórias, né? Aí, e claro, depois são duas coisas que eu faço toda noite. Ler alguma coisa jurídica, alguma lei nova que sai, alguma coisa que me interessa, alguma coisa que é importante, e depois orar, porque nós não somos nada sem Deus, Ele é a nossa válvula propulsora. Se eu estou aqui é porque Deus permite. Com certeza. Doutora, agora você está num novo momento da sua vida, né? Tá tendo aí para participar do quinto, né? Para quem é da área assim, do direito conhece muito bem, mas quem é de fora, você consegue explicar para a gente um pouco o que é essa? Muita gente não sabe o que é essa vaga do quinto, né? Então, essas duas vagas que existem pelo quinto constitucional, uma foi reservada para o Ministério Público e a outra foi reservada para a advocacia. Então, só quem preenche essas duas vagas, a vaga do MP, só o MP preenche, e a vaga do advogado, só o advogado, né, vai preencher. Então, não tem para onde correr, ninguém pode preencher. Quando, eu sempre falo que desde a Constituição de 1934 já temos isso previsto constitucionalmente, né? Foi acompanhado pela Constituição de 46, depois 67, 88, né?
Então, quando também se pensou numa corte superior a nível de STJ, já se pensou também em uma corte híbrida. Então, não se concebia Certo. apenas que a magistratura estivesse ali, porque justamente são essas duas pessoas pensantes e que vão pensar de forma diferenciada, que vão dar essa hibridez e vão dar essa, eu digo assim, vão poder trazer coisas que o magistrado não enxerga, ponto de vista né, do do advogado. ponto de vista do advogado, ponto de vista de um promotor de justiça. Entendi, muito bem. E como é que funciona essa eleição? Essa eleição hoje, né, eu digo assim, esse ano, ela está um pouco diferente. Então, primeiramente, os 25 inscritos vão se submeter... 25 do estado todo? Do estado todo. Vão se submeter à aprovação pelo Conselho Seccional, né? Pelos conselheiros da seccional do Estado do Pará, da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado. E essa é a primeira fase, primeira etapa. Essa é a primeira etapa. E aí você tem que mostrar ali conhecimento na hora, você vai passar por uma sabatina, você vai ter 8 minutos para se apresentar, para responder ao questionamento e fazer as suas considerações finais. Certo. Então, ali, o conselheiro vai ter a oportunidade de ver ali, né, quem está ali, quem é esse advogado que está participando. E, claro, que o conselho já deve estar analisando toda a vida pregressa daquele advogado, como é que ele atua, qual é o conhecimento dele, né? Então, ele estará apto para escolher. Eu sempre digo uma coisa assim que é fundamentalíssima, que é fundamental. E a Constituição de 88 frisou isso de uma maneira muito incisiva. Os 3 requisitos para você concorrer à vaga. É qualquer advogado que pode concorrer? Não, não é qualquer advogado que pode concorrer. Você tem que ter notável saber jurídico, você tem que ter reputação ilibada e você tem que ter, no mínimo, 10 anos do exercício ininterrupto, do exercício consecutivo da advocacia e tem que ter pelo menos 5 processos por ano. Esses são os critérios mínimos, né? Esses são os critérios obrigatórios, né? Eu digo assim, para que você possa chegar lá. O que é um notável saber jurídico? Né? O notável saber jurídico não é só o dia a dia da advocacia. Você tem que ter titulação acadêmica também. Né? E também só a titulação acadêmica não vai fazer de você esse notável também. Então, eu digo assim, quando eu percebi, eu tenho 30 anos de docência, eu tenho 40 anos do exercício da advocacia e tenho várias titulações acadêmicas, eu estou aqui preenchendo, né, esse requisito número 1. Reputação ilibada, você não pode ter nenhum processo, né, contra si, principalmente, eu digo assim, um processo judicial. Você tem que estar limpo, você tem que estar clean, né? Então, reputação ilibada. Nada que pese contra a tua honra, contra a tua moral, né? Contra a tua ética, certo? Então, isso aqui é de fundamental importância, né? E a vivência da advocacia. O advogado tem que conhecer processo, porque o desembargador que vai sendo, eu digo assim, o advogado que busca aquela vaga para ser um desembargador tem que conhecer processo na sua profundidade, né? Então tem que ter anos de advocacia, tem que ter anos de experiência. Isso se vem com o tempo mesmo, né? Essa experiência, né? Só o tempo. Imagina a minha área, né? Imagina se um dia eu tenho a possibilidade porque eu acho que esse ano, essa vaga parece-me que é para o direito público, né? Mas imagine um dia eu atuando na esfera privada e na área empresarial, né? Então, imagine a gama de conhecimentos que a gente pode levar para lá, para contribuir, né? Eu sempre digo que conhecimento é mão dupla, assim como nós vamos aprender, né, com todos os desembargadores, com toda a sua experiência de toda uma vida ali dentro. Então, da mesma forma, a gente está levando oxigênio, né? Oxigênio novo. Com certeza. Você também já participou outras vezes? Eu participei em 2023, tive a graça, a honra, a satisfação de ter chegado na lista tríplice. Olha aí, chegou bem. Cheguei bem perto, né? Muito perto. Se fosse no futebol, eu diria que deu na trave, né? Verdade, meu querido, verdade. Mas essa também foi o mesmo critério também da outra vez? Foi um pouco, as regras foram um pouco diferentes, porque nós não tivemos quórum naquela época. Então... Na época da pandemia, né? Então só concorreram 12, certo. E esses 12 foram diretamente para a escolha pelo Conselho Seccional. Certo. E o Conselho escolheu 6.
Então, nós só participamos da sabatina, não teve E depois dos 6, 3. E depois dos 6, essa sextupla é encaminhada para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça elegeu os 3, e eu fui a única mulher entre os 3. Isso sendo consumado, né? O que a gente pode esperar da doutora Kátia? Esperar de mim agir com justiça, agir com toda a idoneidade, dar uma celeridade processual imensa. E o principal, meu querido, não esquecer que eu estou lá preenchendo a vaga pelo 5º constitucional, e essa vaga é do advogado. Se eu não pensar na advocacia, se eu não pensar nos percalços que afligem a advocacia, essa vaga não serviria de absolutamente nada. Eu tenho que ser uma ponte, eu tenho que ser uma interlocutora entre o Tribunal de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil, para que a gente sane, melhore todas as deficiências que ainda afligem a máquina judiciária em todo o estado do Pará e principalmente no interior. Eu quero ser a candidata do interior que vá em defesa de toda a advocacia paraense. Uma coisa boa, legal. Tá, você está super animada para concorrer. Estou super animada, estou com uma expectativa boa, estou com a alma leve, estou com muita fé em Deus. Os olhos brilham quando você fala de concorrer, né? Eu acredito na advocacia em geral e acredito muito nos meus colegas aqui da região que me conhecem, que sabem do meu posicionamento, que sabem que eu tenho coragem, que eu tenho voz para poder fazer alguma coisa. Então, eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Essa gama de ex-alunos meus, hoje profissionais do direito, é com essa gama maior, né, que eu conto, e eu conto com toda a advocacia de todo o estado do Pará, porque todos, né, eu digo assim, eu olharei para todo o estado, eu olharei para a advocacia de todo o estado do Pará, para ver como é que estão os emperramentos, né, dentro daquele exercício. Porque quando um advogado é atingido, o jurisdicionado é atingido junto. Quando eu falo jurisdicionado, é aquele cidadão que vai em busca da sua tutela jurisdicional. Entendi. Doutora Kátia, quem é que pode votar, né, nesse processo? Só advogado. Só advogado. Todo advogado que tiver, precisa ter a OAB, né? Precisa ter a OAB, precisa estar inscrito na ordem, né? E para votar. Sim. Tem que estar atuante. Então, quem é impedido de advogar não vai poder votar. Só o advogado. Essa vaga é do operário do direito. Então, eu conclamo a todos os advogados, passado esse processo, né? Eu não posso dizer que eu vou estar entre as 12, porque eu ainda vou para a sabatina dia 25. Então, ninguém sabe, né, o desenrolar disso aqui. Certo. Eu estou com muita esperança pela minha trajetória profissional, por aquilo que eu represento no Estado, né, de ter o meu nome reconhecido pelo Conselho Seccional. Eu espero isso. Mas eu digo assim, a gente ainda não sabe quem vão ser os 12. Sim. Então, se eu estiver dentre os 12, aí nós vamos para uma nova etapa. E essa nova etapa é de fundamental importância. Por quê? Porque todos têm que votar. Tá. A votação é só na segunda etapa. Pelas redes sociais, na segunda etapa, depois de passada a sabatina. Então, os advogados vão votar em 12 candidatos para eleger, vão votar em 6 candidatos, dentre os 12. Né? Então a pessoa vota, cada advogado 3 vota homens e 3 mulheres. Tá, entendi. E essa votação vai ser pela internet, como é que ela vai acontecer? Pela internet, pois a gente ainda vai ficar, eu ainda não sei de todos esses trâmites, de como isso vai funcionar na prática, mas logo nós saberemos, né, como é que esse funcionamento se dará. Mas a votação vai ser pela internet, é uma novidade, né? Deve ser uma novidade e facilita também, né? Porque a vida de todo mundo, por quê? Porque se colocassem as urnas eletrônicas, aquele profissional teria que se dirigir para aquela subseção onde tivesse aquela urna, e assim não, ele vota de onde ele estiver. Que está em Óbidos, Chiminar, né? Então, ele tendo uma boa internet, né? Sim. Eu digo assim, ele tendo uma internet em qualquer lugar onde ele estiver, até numa praia, ele vai ter condições de votar. Então, o que nós precisamos é de uma votação maciça. E eu sempre digo, eu acredito no interior e eu não quero me decepcionar com esses votos daqui. Então, estamos buscando engajamento e eu tenho certeza que os advogados do interior abraçarão os candidatos do interior.
aqui, pô, também esperamos assim. Esperamos assim. Doutor, olha, quero lhe desejar boa sorte aí nessa sua caminhada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você pode dar uma fala diretamente aqui para essa câmera, para seu ponto de vista, aí, né, chamando as pessoas, né, que caso você passe ali na sabatina, né? Eu quero que todo mundo, eu digo assim, todos, vamos sair da nossa zona de conforto e partir para a votação depois de superada a etapa, né, do dia 25 agora, que é a etapa da sabatina, onde 12 somente sobreviverão. Então, eu conto com o apoio de todos os meus colegas que me conhecem, dos meus ex-alunos que tiveram a oportunidade de conhecer a professora Kátia e a advogada Kátia Tolentino. E eu digo assim, para que todos nesse dia, né, na data da votação, parece-me que poderá ser essa votação no dia do advogado, 11 de agosto. Então, imaginem todos irmanados no dia do advogado votando, né? E, principalmente, eu digo assim, os advogados do interior prestigiando, né, os candidatos do interior. Maravilha. Muito obrigada a você, viu? Muito obrigada, eu digo assim, pelo convite. Esse estúdio é fantástico. Você é uma pessoa com uma visão muito boa de entrevista. Você tem outros conhecimentos que agregam aqui na entrevista e tornam essa entrevista, eu digo assim, dentro de um nível muito bom. Bacana, a gente fica feliz por isso. As portas ficam abertas aqui, já quero deixar um convite. Para você que ficou aí até agora, pega esse vídeo aí, compartilhe. Você que é advogado, olha, passa aí para o seu amigo advogado, para sua amiga também advogada. Forte abraço, até a próxima.